Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre interfaces. Interfaces que é um dos conceitos da orientação a objetos que muitas vezes são subutilizados, mas para quem busca desenvolver uma arquitetura bem feita com orientação a objetos, para quem deseja lá na frente trabalhar com Domain Driven Design, interface é um conceito obrigatório, é um dos conceitos que a gente mais precisa entender. Bem, vamos lá. O código dessa aula vai estar na branch aula.025 e aqui uma breve definição. Basicamente, a interface é uma estrutura muito similar a uma classe. Então, a diferença é que a interface ela vai definir a estrutura de elementos de uma classe, como se fosse um contrato. Então, na interface, a gente só declara esses elementos. A gente declara propriedades, métodos e atributos, e quando eu vou criar uma classe que implementa aquela interface, que usa aquela interface, a minha classe é obrigada a fazer a implementação desses elementos. Tá? As interfaces nunca são instanciadas, a gente pode declarar uma variável ou uma propriedade usando como tipo a interface. Mas para instanciar um novo objeto daquela interface, a gente precisa usar uma classe concreta, ou seja, a gente precisa usar uma classe que implementou aquela interface. Esse conceito da interface é um dos principais conceitos de abstração. É quando a gente abstrai elementos da nossa arquitetura para desacoplar as partes do nosso código. Isso vai ser muito útil lá na frente, como eu já disse, quando a gente for falar de arquitetura, quando a gente for falar de Domain Driven Design, principalmente no quesito da injeção de dependência. Então lá na frente, quando a gente for falar de injeção de dependência, é essencial que nós saibamos e conhecemos muito bem o conceito de interface da orientação a objetos. Tá? Bem, acho que a gente pode entender isso melhor na prática. Ver isso, um exemplo prático vai ajudar a gente a visualizar melhor a importância e como que funcionam as interfaces. Então, vamos para o nosso código. Estou aqui no nosso projeto, do jeito que a gente deixou ele da última aula, e vamos, para exemplificar isso, vamos criar uma interface. Eu vou vir aqui em Project, Add New Item, e a gente tem um template aqui para interface, ó, Interface. Eu vou dar o nome da interface. Bem, antes de dar o nome, uma convenção muito importante e praticamente obrigatória de se usar para definir interfaces é que toda interface tem que começar com a letra I maiúsculo de interface. Isso é uma convenção no C#, se eu não me engano no Java também existe essa convenção. Essa é uma forma muito clara, muito direta da gente saber quando a gente está lidando com classes e com interfaces, tá? Para diferenciar um do outro. E nesse exemplo, a gente está falando de animais de estimação, a gente está falando de pets. Então, vamos criar uma interface para definir o que é um pet. E aí depois a gente vê como que isso se encaixa com o cachorro, que é a classe principal que a gente usou até agora. Então, eu vou criar uma interface chamada I de interface pet. Está aqui a interface criada, ela já está aqui o código dela. A primeira coisa que você vai observar é que em vez de class, a gente tem a palavra-chave interface aqui na declaração desse elemento. E ela também não está definido aqui o seu atributo de visibilidade. Ela segue as mesmas regras de visibilidade das classes que a gente já viu. Então você tem a classe interna ou você tem a classe pública. No nosso caso, a gente quer que ela seja pública. Então vamos já definir ela como Public Interface iPad. E como eu disse, a gente vai definir aqui os elementos que a gente quer que todo pet obrigatoriamente deva ter. Então vamos começar com o nome. Então eu vou declarar um nome. E veja que eu estou declarando como uma propriedade mesmo. A diferença é que, no caso das propriedades, né, no caso de uma interface, a gente não deve declarar o atributo de visibilidade. Tá? O atributo de visibilidade ele deve ser deixado, a gente deve deixar
para ser definido para a classe que for implementar a interface. Tanto que aqui ele está acusando um erro. Ele diz que o modificador public não é válido para esse item. Tá? Então, a gente não pode definir um atributo de visibilidade para as propriedades ou métodos de uma interface. Bem, vamos ter o nome, vamos também ter a propriedade sexo. Isso aqui é um exemplo que eu estou criando e eu estou jogando algumas propriedades aqui que eu vou considerar como sendo obrigatórias para todos os patches do modelo. Não necessariamente que deva ser assim, é só mais um exemplo, tá? Eu vou criar uma propriedade aqui que é a foto do pet, é importante. Eu vou criar uma outra aqui que é o dono, então é importante a gente sempre saber o dono do pet. E aí vamos para os métodos, essas são as propriedades, vamos dizer que todo pet deve ter a propriedade quanto devo comer, que recebe o peso em quilos. E aí vem uma questão, quando eu defino um método, se eu tivesse numa classe, eu ia definir o método dessa forma, certo? Então aqui o método e aqui a implementação do método, o corpo do método. Mas como eu estou numa interface, eu não posso declarar, não posso implementar o método. A interface não pode ter nenhum tipo de implementação. Então, ele acusa aqui para a gente justamente isso. Default Interface Implementation não está permitido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar a interface e colocar um ponto e vírgula no final da declaração do método da interface para dizer, ó, toda classe que implementar o iPad precisa implementar o método quanto devo comer. E também vamos fazer a mesma coisa para o método validar. Okay? Muito bem. Com isso a gente tem uma interface muito simples, muito direta aqui do que deve ser um iPad, do que deve ser um patch dentro do nosso modelo. Agora vamos, através de um teste unitário, ver como utilizar isso. Para isso, vamos usar a própria classe de teste, cachorro teste. E lá embaixo, vamos criar um novo teste, só para ilustrar esse conceito. Então eu vou criar um teste aqui, que vai se chamar cachorro iPad test. E aí é o seguinte, vamos declarar, né, declarar uma variável do tipo pet, da interface pet. Então eu posso declarar uma variável que seja daquele tipo, que é daquele tipo. Então eu poderia basicamente fazer isso aqui, eu tenho uma variável declarada do tipo pet. Tá? A ideia é a gente rodar um teste unitário aqui para validar se eu consigo criar uma variável do tipo pet com os dados que a gente usa para criar um cachorro. Tá? Então eu vou querer fazer um r_equal, que a gente vai depois instanciar isso, mas eu quero que o nome do pet seja Leia. E vamos jogar isso aqui na tela, no console. Mas é óbvio que se eu rodar isso aqui agora vai causar um erro de null reference exception, porque o pet está nulo e ele vai tentar acessar a propriedade nome desse pet e ele não foi instanciado ainda. Como eu não posso instanciar diretamente uma interface, eu vou instanciar uma classe concreta que vai implementar a interface. Então eu vou instanciar o cachorro, já vou inicializar o nome dele, que é justamente o teste que eu quero fazer aqui, e o peso. Com isso eu tenho um pet do tipo iPad, do tipo interface iPad, e eu vou instanciar dentro dessa variável um objeto da classe cachorro. Porém, você já deve estar observando que a gente tem um erro aqui. E esse erro diz exatamente que o C# não está conseguindo converter explicitamente
um objeto da classe cachorro para uma variável, né, um objeto que vai ser atribuído aqui, do tipo, né, da interface iPet. Isso porque a gente ainda não falou para o cachorro que ele é um pet, que ele é um iPad. Então a gente precisa vir aqui e declarar que o cachorro implementa a interface. E a notação para fazer isso é 2 pontos, né? Aqui na onde a gente declara o nome da classe, a gente coloca 2 pontos e o nome da interface. Nesse momento, ele está acusando um outro problema. Ele diz o seguinte, ó, o cachorro não implementou o membro iPet.photo. Se a gente for olhar lá na interface iPet, todas essas propriedades aqui e métodos existem no cachorro, exceto a foto. A foto foi um que a gente não implementou no cachorro. Então, para o cachorro poder ser um iPet, ele precisa ter todos esses elementos. Ele tem quase todos, o que ele não tem a gente precisa criar aqui agora. A gente pode falar para o Visual Studio criar isso aqui para a gente. Então a gente pode vir aqui, implementa para mim essa interface. E ele vai criar uma implementação dela aqui, logo abaixo aqui do peso. A implementação fica um pouco estranha porque, como uma propriedade basicamente é um conjunto de 2 métodos, ele está estourando aqui um Not Implemented Exception, tanto no get quanto no set. Mas a gente quer propriedades automáticas para isso, então não importa, a gente não importa a implementação que vai estar aqui dentro. A gente quer usar a implementação automática das propriedades automáticas. Então, basicamente, a gente só precisa ter a foto. Só para confirmar, a foto fica aqui embaixo do sexo. Vamos deixar na mesma posição, só para não confundir. Não é obrigatório, tá? A posição das propriedades aqui não importa se está na mesma posição da interface. O que importa é se existem os mesmos elementos, as mesmas propriedades e os mesmos métodos com os mesmos parâmetros. Se tiver tudo isso batendo, o compilador reconhece que o cachorro implementa aquela interface. Nesse momento, a gente já, voltando aqui para o teste, vê que o nosso teste já não está mais dando erro. Então ele aceita, a partir de agora, que um cachorro possa ser instanciado em um objeto da interface, né, declarado como sendo da interface iPet. Vamos ver isso executando aqui o teste unitário. Então a gente tem aqui o teste que a gente acabou de criar, que não foi executado ainda. Vamos executar ele. Ele passou. A gente pode olhar aqui que ele consegue recuperar o nome. E se a gente debugar, a gente vai ver uma coisa interessante. Quando eu estou aqui nessa linha, então eu tenho um pet que está nulo, ainda não foi instanciado, e quando eu passo para baixo, o meu pet, ele é uma interface, mas internamente aqui ele tem um objeto do tipo cachorro, tá vendo? A gente tem, então, um objeto que é do tipo iPet, que dentro desse objeto, ele encapsulou um objeto que implementa aquela interface, tá? E aí, como o iPad tem o nome, tem a propriedade de nome, a gente consegue pegar o nome aqui, tá? Agora, veja que eu coloquei aqui e instanciei, declarei além do nome do cachorro, né, eu declarei o peso. Então vamos fazer um acerte para ver se o peso está correto também. Vamos até colocar um peso melhor aqui, né, um peso real. E vamos fazer um outro acerte aqui, que é o peso da Leia tem que ser 2. Então, pet.peso e vamos imprimir o peso na tela também. Antes mesmo de executar o teste, a gente já vê que a gente tem 2 erros. E esses erros dizem o seguinte: o objeto pet não tem a propriedade peso, porque o objeto pet ele é do tipo iPet. E o iPet não tem peso. Quem tem peso é o cachorro. Então, a propriedade peso, nesse caso, é exclusiva do cachorro. Ela não existe no iPad. Porém, como a gente
a gente instanciou o iPad como sendo um cachorro, eu posso fazer o que a gente chama de unbox. Quando eu coloco, né, um objeto desse, um objeto de uma interface dentro de uma interface, é como se é um conceito que é chamado de boxing. Eu estou encaixotando, né? Eu estou colocando o cachorro dentro de uma caixa chamada iPad. Se eu quiser recuperar esse cachorro com todas as propriedades, com todos os recursos que ele tem, independente da interface, eu tenho que fazer o que a gente chama de unboxing. Ou, simplesmente, eu tenho que converter. Eu tenho que converter o iPad num cachorro. E eu faço isso, tem várias formas de se fazer, tá? Vamos colocar aqui as duas formas mais comuns. Então eu vou criar aqui a Leia e vou falar que ela é igual ao pet as cachorro. Então quando eu faço isso, eu estou falando, ó, eu quero que você crie um novo objeto chamado Leia. Ele vai ser igual ao pet, só que você vai converter, você vai transformar ele de iPad em cachorro. Tá? Um outro jeito que é dar o mesmo resultado é você usar a seguinte notação. Entre parênteses você coloca a classe que você quer que ele faça esse unboxing, que ele faça essa conversão. Mas vamos deixar aqui da forma inicial que eu acho mais elegante. E nesse momento, em vez de usar a variável pet, eu vou usar a variável Leia. E a variável Leia, essa sim vai ter a propriedade peso. Vamos ver se isso funciona. E aí sim, teste passando, se a gente olhar aqui vai ter lá a Leia e o peso dela. Muito bem. Então, com isso, o principal conceito que vocês têm que entender aqui é que a interface serve como um contrato para as nossas classes. Nem sempre eu preciso ter uma interface, obviamente, tá? Eu posso ter classes que não implementam interfaces. Porém, a gente vai ver que conforme a gente vai evoluindo a modelagem da nossa aplicação, é muito comum a gente precisar abstrair partes da nossa aplicação através de interfaces e criar esses contratos que a gente vai estar trabalhando na arquitetura. Tá? Quer ver uma outra vantagem, um outro motivo de se ter uma interface? Vamos supor que a partir de agora eu não preciso mais, eu além do cachorro, eu quero que a nossa aplicação aqui também tenha gatos. Então, a gente vai trabalhar, além de cachorro, vamos trabalhar com gato também. Então, vou criar uma classe gato. Vamos ver aqui em Project, Add Class. Eu vou criar a classe gato. E aí eu vou falar para ele o seguinte. Vou falar que gato também é um iPad. Ele vai observar que a gente não tem todas as implementações necessárias. Ó. O pet precisa ter nome, sexo, foto do dono, quanto devo comer e validar. E o gato a gente não implementou nada disso. Mas eu posso falar para o Visual Studio ele mesmo implementar isso para a gente. Ele vai implementar tudo como Not Implemented Exception, que com exceção dos métodos, os métodos eu vou deixar assim por enquanto, mas nas propriedades a gente pode já corrigir isso e remover esses Not Implemented Exception para garantir que essas propriedades estejam corretas. Então, só substituir aqui isso tudo. Tá? E aí eu tenho um outro objeto, uma outra classe que implementa iPad. Isso vai permitir com que a gente, quando for falar de pet, não importa se é gato ou cachorro. Aí quando eu for falar de coisas específicas de cachorro, aí sim eu tenho que lidar com a classe cachorro. E quando eu for falar de coisas específicas de gato, eu posso lidar com a classe gato. Mas toda vez que eu for considerar um pet, independente se for gato ou cachorro, eu posso usar a interface iPad. Tá? Para fechar esse nosso exemplo, essa aula, acho que é legal a gente ver como que isso fica dentro do diagrama de classes. Então, vamos lá no nosso modelo, aqui no modelo.cd. Para facilitar a vida, eu vou excluir tudo e vou incluir tudo novamente.
para ficar mais fácil de montar aqui o novo diagrama, já que a gente tem dois novos elementos importantes aí. E vou começar justamente com a interface. Vou arrastar a interface para cá. Você já vai observar que a interface ela já sempre é apresentada, né? Sempre os elementos da interface vão estar em itálico, tá vendo? E ela sempre vai estar marcada como interface. Isso é para a gente saber que a gente não está lidando com uma classe concreta aqui, e sim com uma interface. Em seguida, vamos pedir para ele adicionar aqui para a gente o sexo, que a interface já faz uma associação com o sexo, e o dono. Vou jogar o dono aqui para baixo, para facilitar aí o desenho do nosso diagrama. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui. Aí, ok. Aqui também. O sexo a gente pode deixar ele expandido. E aí a gente pode colocar aqui, vamos começar com o gato. Vou pôr o gato bem aqui no meio. E o nosso gato, ele tem o sexo também, já a implementação concreta, porque ele implementa a interface. Veja que toda classe que implementa uma interface vai estar marcada aqui com esse ícone aqui e o nome da interface logo acima, tá? E o dono também a gente já pode colocar ele aqui. Bem, a gente resolveu o gato, agora tem o cachorro. Vamos colocar o cachorro aqui do lado. Sabe, o cachorro já tem mais associações. Veja que ele também implementa o iPad, implementa a interface. Eu quero ver o sexo aqui como uma associação. E também quero ver o dono como uma associação. E aí eu quero que aqui no dono eu quero também ver os pets como uma associação de coleção. E aí você vai notar que ele está apontando para o cachorro e não para o iPad. Mas tudo bem, vamos deixar assim nessa aula porque isso aqui vai ser exatamente o foco, o objetivo do exercício que eu vou deixar para vocês para a próxima aula. Só para fechar o diagrama, então, está faltando a raça do cachorro, que nesse modelo que a gente criou, apenas o cachorro tem a raça. Então a gente não definiu a raça como um elemento obrigatório na interface do iPad. E aí eu vou colocar aqui também o port, que é o enum que está faltando, aqui da raça. Só para fechar, vamos ver se está tudo ok, e aí tá. Então a gente tem a interface iPad, a gente sabe que tanto o gato quanto o cachorro implementam essa interface. A interface obriga que as suas classes, né, tanto o cachorro quanto o gato, precise ter o sexo, a foto, o nome e o dono. E a gente observa que são essas as propriedades que acabam se repetindo, né, que as associações que se repetem tanto na interface quanto na classe concreta. E o nosso cachorro continua com as associações que ele já tinha, né, com sexo, raça e dono. Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Vou deixar agora uma pequena atividade para a aula seguinte. Bem, como já dei a dica antes, como exercício, a principal atividade que vocês têm que fazer é trocar o tipo da propriedade pets, que está lá no dono, que hoje está como cachorro, trocar ela para iPet. E com isso permitir com que a gente possa, com que o dono possa ter tanto cachorro como gato. E aí a gente vai fazer a mesma coisa nos métodos addPet e removePet, que hoje estão recebendo como parâmetro objetos da classe cachorro. Nós vamos substituir para que eles recebam objetos da interface iPet, e lá nos testes unitários a gente deve, então, testar se a gente consegue atribuir ao dono tanto o cachorro quanto o gato. Tá? Bem, era isso que eu queria deixar para vocês aqui nessa aula. Esse é um conceito que muitas vezes é difícil de assimilar no primeiro contato que a gente tem com essa ideia. Então, esse é um caso que vale a pena perder mais tempo, vale a pena exercitar e, obviamente, vale a pena tirar dúvidas se tiver, vale a pena conversar, porque a interface é, de fato, um dos principais
elementos, um dos principais conceitos da orientação a objetos que a gente vai precisar daqui em diante. Um grande abraço e até a próxima aula.